Você sabia que a família real ainda vive no Brasil? Será que a monarquia acabou mesmo no Brasil? Você sabia que os descendentes de Dom Pedro II ainda vivem no Brasil? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Vamos lá? Ah, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar um comentário. Talvez você já tenha escutado o sobrenome Orleans e Bragança. Na verdade, esse é o sobrenome dos descendentes de Dom Pedro II que ainda vivem no Brasil. Inclusive, alguns deles apoiam ainda o regime monárquico e defendem a volta da monarquia aqui no Brasil. Inclusive, há algum tempo atrás, saíram notícias de que o trineto da princesa Isabel, o Dom Rafael Antônio Maria José Francisco Gabriel Gonzaga de Orleans e Bragança, estaria em busca de uma princesa para se casar e assim seguir então a linha sucessória da família imperial no Brasil. O Dom Rafael, ele seria, de acordo com a linha sucessória, quem teria direito a ocupar o trono caso o Brasil voltasse a ser uma monarquia. Ele está em busca de uma princesa para se casar, porque ele acredita que essa é uma forma então de manter essa linha sucessória da família real. Inclusive, o casamento entre os membros da nobreza é uma tradição dentro das famílias reais, e o casamento dos membros da nobreza com outros nobres de posição inferior seria, inclusive, um dos motivos pelos quais a família imperial brasileira ela se dividiu, e hoje ela está dividida entre a família real de Petrópolis e a família real de Vassouras. Outra figura que também pode ser conhecida e é membro da família imperial é Luís Felipe de Orleans e Bragança. Ele pode ser conhecido porque ele tem uma atuação política e é deputado federal por São Paulo. Inclusive, foi Luís Felipe que fundou em 2014 um movimento chamado Acorda Brasil, e entre as propostas do Luís Felipe está a criação de uma nova Constituição nos moldes da Constituição de 1824, que instituía a monarquia como modelo de governo no Brasil. Então vejam que sim, existem membros da família real que defendem, da família imperial, que defendem o retorno da monarquia no Brasil. Um outro dado interessante é que, apesar da monarquia não existir mais no Brasil, parte da família real ainda recebe valores públicos. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Na verdade, a gente está falando de uma taxa chamada laudêmio, e esse valor é repassado então para a família real de Petrópolis. Mas afinal, o que seria o laudêmio que a família imperial de Petrópolis recebe? Reforçando, que a família real ela se dividiu em dois ramos, o de Vassouras e o de Petrópolis, e quando a gente fala sobre o laudêmio, a gente está falando de um valor recebido pela família que pertence ao ramo de Petrópolis. O laudêmio, na verdade, ele é uma espécie de taxa que é paga toda vez que um imóvel é vendido na região central de Petrópolis. Então, sempre que um imóvel que está situado na região central de Petrópolis é comprado, aquele que compra o imóvel, ele precisa pagar essa taxa que se chama laudêmio. Por que isso, pessoal? Porque, na verdade, esses imóveis todos, eles pertenciam à família imperial, pertenciam a Dom Pedro II. E, no caso, esses imóveis, eles nunca foram vendidos, eles nunca foram transferidos. Então, originalmente, esses imóveis, eles pertencem à família imperial. Isso significa que, com o passar do tempo, como não houve uma transferência dessa propriedade, essas terras acabaram sendo ocupadas, e ao invés de tentar buscar uma reintegração de posse dos titulares dessas terras, então se optou por esse sistema de laudêmio. Então, nesse sistema de laudêmio, a pessoa que compra o imóvel, ele recebe esse título de titularidade, ele recebe um título, a titularidade do imóvel, ele se beneficia do terreno, ou no caso,
Mas, quando ele quer repassar esse imóvel, a pessoa que adquire vai repassar um percentual para a família real de Petrópolis, que é a herdeira do terreno originalmente, considerando que ele seria de propriedade do Dom Pedro II. Então, o laudêmio, ele não é necessariamente, ele não é bem um imposto, mas é uma espécie de aluguel que é pago, um valor, uma taxa que é paga para a família real sempre que houver uma transação envolvendo aquele imóvel. E qual seria esse valor, né? Na verdade, o valor do laudêmio seria um percentual de 2,5 sobre o valor da transação, para que a pessoa possa ter, então, direito a uma escritura que assegure ela a titularidade sobre aquele bem. Então, só para vocês terem uma ideia, com base em dados disponibilizados pelo site da Prefeitura de Petrópolis, em 2020 foram arrecadados cerca de R$400 mil no que se refere a taxas de ocupação, taxa de laudêmio, ou seja, né, nessas transações que eu acabei de mencionar para vocês, nesses imóveis que estão situados no centro de Petrópolis. Bom, o que a família imperial fala sobre isso? Na verdade, eles afirmam que eles utilizam o valor arrecadado com o laudêmio para a conservação de prédios históricos e públicos de Petrópolis, né? Como o Palácio Imperial, que a família imperial faz questão de manter, que em benefício do povo. Então, na verdade, o que eles afirmam é que esse valor não ficaria para eles, mas que seria revertido para a manutenção, conservação dos prédios históricos na cidade de Petrópolis. Por outro lado, é importante falar que, diante da existência do laudêmio, que é essa taxa imobiliária que beneficia os descendentes de Dom Pedro II, a família imperial entrou com uma ação na justiça buscando reconhecer o Palácio da Guanabara, no Rio de Janeiro, como também um imóvel de propriedade de Dom Pedro II. Só que, claro, aí, vejam bem, olha essa história. Não foi a família imperial atual que entrou com essa ação. O processo sobre o Palácio da Guanabara foi aberto ainda pela princesa Isabel em 1895, alegando que ela seria uma proprietária pessoal desse imóvel, né? E ele não poderia ter sido desapropriado depois que houve a derrubada da monarquia e se instaurou a República no Brasil. Esse processo iniciou lá em 1895 e só 125 anos depois a justiça brasileira disse que a princesa Isabel não tinha razão. Então, em 2018 é que o STF se posicionou no sentido de que o Palácio da Guanabara é patrimônio público. Já em Petrópolis, apesar de muitas discussões envolvendo o laudêmio, né, e essa ideia de que a família real, a família imperial ainda continua sendo sustentada pelo poder público, é algo que gera bastante controvérsia e muitas críticas. Fato é que se tentou inúmeras vezes extinguir, mas não se conseguiu até hoje extinguir essa figura do laudêmio. Inclusive, isso tem gerado uma série de discussões, né, junto à própria Prefeitura de Petrópolis, tem tentativas de mudanças das legislações da cidade, porque isso dificulta, né, um dos argumentos é que dificulta a vida de quem planeja comprar um imóvel nessa região, especialmente porque, apesar de haverem situações em que não são cobradas taxas envolvendo questões cartoriárias de imóvel, essa taxa ela sempre é cobrada, ela é obrigatória. E uma outra discussão também é sobre a questão do retorno do dinheiro para o âmbito público. Apesar da família imperial afirmar, né, que ela usa esse dinheiro para a manutenção dos prédios públicos, esse seria um dinheiro que poderia ser utilizado, por exemplo, em creches, hospitais, escolas, não especificamente, né, ele não teria que ter esse destino específico para a família imperial, e também fica a critério da família imperial querer ou não reverter, né, esse dinheiro para a manutenção desses prédios públicos.
Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agora vocês já sabem que nós temos ainda membros da família imperial vivendo no Brasil, que inclusive alguns deles defendem o retorno da monarquia, e a família imperial de Petrópolis ainda recebe uma taxa do poder público chamada de laudêmio. Espero vocês no próximo vídeo. Até mais!